Muita gente tem me perguntado sobre o yield token da Ethena na quarta temporada e a minha resposta será diferente de qualquer uma que você já viu. Se você não é muito experiente no mercado cripto e não conhece muito bem como a Ethena ou a Pendle funciona, não se preocupe porque eu irei explicar tudo de forma detalhada aqui nesse vídeo. Então, o que é a Ethena? A Ethena é um dólar sintético ou stablecoin, onde eles tokenizam uma estratégia de arbitragem. Mas se isso foi grego para você, calma, eu vou chegar lá. Então vamos lá, a gente pode ver a Ethena com 7,82 bilhões de dólares de TVL, é o sexto maior protocolo DeFi do mercado. E aqui dentro do emissor de stablecoin, ele é o terceiro, atrás apenas da Tether, do STT e do USDC. Beleza, Thiago, mas como é que eles fazem isso? Eles entram comprados em Ether, por exemplo, e colocam esse Ether em staking na Lido, e aí esse staking ele rende um percentual e eles pegam metade dessa posição e entram vendidos em algumas corretoras centralizadas e coletam o funding rate, a taxa de funding. Como vocês podem ver aqui, se você colocar Ether em staking, você está ganhando 2,71%, e aqui o funding rate do Ether está 10,95 na Binance e na OKX, vou tomar como base aqui, ou seja, quem está short em Ether nessas corretoras está recebendo 10,95% de rendimento em cima dessa posição. Então 10,95 mais 2,71 vai dar aí 13,6 mais ou menos. E aqui na Ethena você tem um painel em dashboards, onde ele vai te mostrar todas as posições que eles têm aqui agora, quanto de Open Interest, de Bitcoin, de Ether e quanto que cada posição está rendendo para eles. Então, é assim que a Ethena consegue o seu yield, que quando o mercado está aquecido, ele é um dos maiores do mercado. Beleza? Eu também fiz uma live, bem logo quando o token lançou, em abril do ano passado, sobre a Ethena, junto com o Guelph e com o Remora, onde a gente explica bastante sobre o protocolo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora, antes de ir para a parte da Pendle, que é um protocolo bem complexo, mas bem interessante, você com certeza, se me acompanha, já ouviu falar por aqui, eu quero pedir a você para se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, e deixar o seu like. Também mande esse vídeo para aquele seu amigo que também está aí em dúvida se vai farmar Ethena, está querendo saber a melhor forma de participar. Se você é um caçador de airdrop, eu tenho certeza que você já ouviu falar na Pendle e no Yield Token, que é uma ferramenta muito utilizada para alavancar o farm de airdrops, mas também não é uma ferramenta sem risco. Então, eu tenho um vídeo aqui, que vocês estão vendo na tela, onde eu expliquei bem como é que funcionava a Pendle, bem no detalhe. Isso foi fazendo os cálculos da temporada 3 do airdrop da Ethena, foi em dezembro do ano passado, mas calma, não precisa para o vídeo agora. Se você não entender até o final desse vídeo como é que funciona, qual é a dinâmica da estratégia da Pendle e quer se aprofundar mais, no final eu vou deixar o link dele aqui, o link está na descrição também, você vai e assiste para se aprofundar, beleza? Agora, antes de passar para as estratégias, já se inscreva no canal. Se você não é inscrito ainda, deixe seu like também para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e continuar entregando para mais pessoas, beleza? Então, qual é a minha ideia aqui com esse vídeo? Muitos alunos meus, eles estavam me perguntando sobre o yield token. O que é que eu acho do yield token da Ethena para a temporada 4, se vale a pena farmar, se não vale a pena comprar. E eu apresentei na nossa live de airdrops do TC Crypto uma planilha com os cálculos e se é interessante ou não estar farmando aí a Ethena Season 4 através do yield token. Os resultados foram bem interessantes. Mas antes de ir para esses resultados, eu quero te mostrar uma coisa. Se liga no resultado da Season 3 e olha que eu cheguei cedo lá e eu quero comparar isso com a valorização do token. Vamos lá. Aqui a gente tem os resultados da Season 3, todas as minhas carteiras foram 3, e aí a gente teve aqui, foi 58%, na verdade, 48%, desculpa, tá faltando menos um aqui, e menos um se você descredibilizar os referros, por causa dessa minha última carteira aqui. Então, beleza? Yield tokens muito bem comprados na primeira, na segunda carteira, mal comprados na última. Agora, vindo para os resultados, excluindo essa última carteira, eu tive aqui um resultado total de 8.355 dólares. O ROI tem que abater um aqui de 400%, 4 vezes. Eu ganhei em cima do que eu queimei, isso contando total com refero, e aqui agora contando sem refero, 74%. Isso eu peguei as duas carteiras que eu entrei bem cedo, eu entrei em outubro
nos yield tokens. Aqui eu tive essa quantidade de pontos sem referral, então isso aqui foi tudo contando referral. Aqui foi sem contar, então isso em dólar no dia do claim, no momento que eu fiz o claim do airdrop da Ethena, estava 31, entre 31 e 37 centavos, eu coloquei 31 aqui, e aí carteira 2 também, queimei bem pouco, então tive aqui esses resultados, 400% contando referral, 74% sem. Beleza? Ah, pô, foi um bom resultado. Foi sim. Eu comecei a farmar em outubro e eu recebi o meu dinheiro em maio de 2025. Então, essa brincadeira aí foram 7 meses. Agora, eu olho para o preço aqui de ENA. Esse aqui foi o dia que começou a Season 3 e o token estava custando 23 centavos. Vocês podem ver aqui, 22 na verdade. Ele chegou aqui até 1,32, fazendo aí 500% de valorização. Mas, porra, eu não tinha como vender o pico topo do token. Não tinha como garantir. Beleza. Mas se ele sobe aqui, ó, ele já me dá 300% em 88, em 1,14 me dá 400%. O 74% que eu tive, se eu tivesse vendido o token no dia 14 de outubro, eu tivesse comprado o token no dia do fim da Season 2 e vendido no dia 14 de outubro, eu teria tido um resultado bem parecido com o que eu tive, que durou quase 7 meses. Então, essa é a diferença. Se você tivesse vendido o token nessa região aqui, em qualquer lugar dessa região, e você comprasse na maioria dos pontos, você teria saído no lucro. Aqui foi o dia do claim, no dia 7 de outubro, o token estava na faixa dos 30 centavos. De novo, se você tivesse comprado o token no dia do claim aqui, carregasse até o topo aqui, 370%, até aqui 310, até aqui 168, até aqui 194, 260, de novo aqui 370. Então, teria sido algo bem mais interessante ter comprado o token e vendido em algum desses momentos, né, na alta, ou até aqui no começo da correção também. Teria sido algo mais vantajoso, beleza? Agora vamos dar uma olhada na Season 4. Eu fiz alguns cálculos para a Season 4 e eu vou te mostrar se está valendo a pena ou não. E temos uma dinâmica bem interessante aqui. Então vamos lá para a Season 4. Aqui a gente tem os cálculos de simulação do Yield Token para a temporada 4, atualizado no dia 29 de julho, hoje, logo antes de eu gravar o vídeo. Então, 22,23 tri de pontos, 207 milhões de 7 horas por dia, 64.832 pontos por token. A gente tem aqui, para um investimento de 10 mil dólares, a gente teria 551.574 YTs. O YT tem um múltiplo de 25x, faltam 57 dias para o vencimento do yield token, e aqui eu perderia 25,58% se o yield se mantesse estável. Então, eu teria de volta aqui 7.442. Então, total de pontos seriam 785.992.000, 12 mil tokens esperados, 6.931 dólares, isso se o preço se manter constante em 57 cents, um ROI de 14.374, ou seja, o que sobrou aqui, retorno estimado, mais o valor que sobrou dividido pelo valor que eu aportei. O conta está um pouquinho diferente da Season 3, porque na Season 3 eu não lembro exatamente qual foi o valor que eu aportei lá nesse período, que eu fiquei fazendo trade de tokens. Então, eu faço a conta assim, em cima do valor que eu coloquei, por causa do custo de oportunidade, mas como aquilo ali foi algo que eu peguei quando eu estava fazendo o estudo desse vídeo, eu já tinha fechado minha projeção, eu não lembro agora todos os valores que eu aportei na Season 3. Beleza? Por isso tem essa pequena diferença. Mas aqui me daria um lucro de 44% em cima do valor que eu aportei. Nada mal, mas também não é mil maravilhas. Faltam 57 dias para o yield token ser encerrado e geralmente o claim demorou cerca de 30 a 40 dias para acontecer após o final da season, como podemos ver do dia que acabou até o dia do claim, 35 dias da Season 2, e agora da Season 3 foi um pouquinho mais, foi 38 dias. Então aí, um mês e uma semaninha, em média, para liberar o claim desses caras. Pô, tá ruim? Não. Mas se o mercado ainda estiver em alta até lá e o token vier mais alto, até no preço atual, maravilha. Mas se acontecer a mesma coisa que aconteceu nas duas últimas seasons, você pode estar tomando um prejuízo, tendo um custo de oportunidade muito grande. De novo, se liga aqui, ó, o token, a season começou, ele estava aqui, ó, 1,12. Até o final,
ele caiu 80%. Ah, beleza. Eu não comprei, não farmei com o de token. A Season 2, eu utilizei a estratégia de Mint PTYT justamente para ter um farm gratuito. Ainda acabei ganhando um pouco no PT e tive um airdrop decente. Mas quem comprou o de token aqui tomou um prejuízo absurdo se você comprou o yield token aqui. Para quem não lembra, o yield token lançou a 200% de yield, e aí, para quem pegou o PT na época, se armou, e ele acabou com 30, 40. Então, tomou um prejuízo absurdo na Season 2, mas a qualquer momento aqui, o fim foi exatamente o fundo. Se você tivesse comprado ele aqui, ó, em julho, farmado por 58 dias, que é o que falta hoje. Isso aqui foi coincidência. O token caiu 40%. E era de um fundo local até outro. Beleza? Caiu 40%. Aqui, da Season 2, do começo da Season 2 até o claim da Season 3, o token subiu 34%. Porém, ele fez um movimento de 470% e depois ele chegou a cair aqui até de menos 80% de novo. Então, teria sido mais interessante você ter comprado o token em algum momento e vendido ele na alta. Ou até no começo da baixa aqui, como eu fiz esse círculo horroroso para mostrar para vocês. Então, agora vamos para os comparativos. Esse comparativo aqui eu trouxe porque a galera lá na comunidade ficou me perguntando algumas vezes. E aí, compra de token? O que, é que você acha do de token? Falei, galera, vale mais a pena você comprar o token agora. O token estava na faixa dos 20 e poucos a 30 centavos na época. Compra o token agora, que vai mais interessante do que comprar o YT. Então vamos lá, vou mostrar aqui os cálculos que eu fiz para vocês, eu vou mostrar a planilha original e a planilha atualizada, beleza? Então lá na comunidade o pessoal tinha me perguntado, e aí Thiago, compro o YT, não compro? Eu falei, rapaz, eu particularmente acho melhor você comprar o token agora do que comprar o token, que foi o que eu fiz. Eu não comprei mais token, mas eu segurei todo o meu airdrop da Season 3, como eu falei isso desde o dia, e continuo segurando. Não comprei mais o token, que era uma posição relevante para o portfólio, então não comprei mais token. Eu falei, vale mais a pena você ter o token. Não vale a pena você comprar o yield token. Então, aqui a conta original foi o seguinte, isso aqui não eram 12, isso aqui eram 20. Ou não eram 20, isso aqui eram 12. No dia 9 de junho aqui, de julho, quer dizer, foi o fundo do YT. 7,15% de fixed yield. Então, se você tivesse comprado 10 mil dólares naquela época, você teria comprado 818.319 YTs. A quantidade de pontos aqui eram essa no dia 21, 8 dias atrás. A quantidade de pontos por dia, essa daqui, 178 milhões. E estava dando 58, na verdade, 60, porque aqui eram 65 dias, então eram 61.148 pontos por token. E aí, aqui eu teria não os pontos no final da season, mas os pontos no dia. Eu já teria farmado 4 mil tokens com essa quantidade de pontos por dia. Estava com lucro de 58% no meu de token e mais 2 mil dólares de token. Se ele saísse nesse preço, o token dava 52 centavos. Só que você teria que esperar até o claim, provavelmente daqui a 3 meses, 90, 100 dias. Então, somando aqui, você teria 17.912 dólares. Digamos que o preço se mantesse constante, pois isso aqui é líquido. Líquido você teria 15.838. Se você tivesse comprado o token no mesmo dia, o token estava custando 26 centavos, mais ou menos. 0,264, como vocês podem ver aqui. Eu nem peguei o fundo, eu peguei a mesma data aqui, 9 de julho, como vocês podem ver. Peguei aqui 9 de julho, 26,35, tá dando para ver de preto ali, bem pequenininho. E a conta aqui foi até o dia que eu apresentei o cálculo na live fechada. Então o token tinha subido 94,61%. Eu nem peguei o fundo, que foi aqui no dia 22 de junho, 22 centavos. Então, com 52 no mesmo dia, eu teria 19.575 dólares totalmente líquido, que se eu tivesse dampado ao mercado, eu teria bem melhor do que eu teria farmado e ainda teria os meus quase 20 mil dólares na minha mão à disposição. Então, o que eu falo do token de ser mais interessante foi a questão do custo de oportunidade. Então, você comprar o yield token, beleza, você tem aquele fator dopaminérgico de ganhar pontos e acumular pontos atrás de pontos, todo dia vendo o númerozinho subir ali e estimar o que você vai ganhar no futuro, mas você está tomando uma decisão que, na maioria dos casos, será menos EV. Isso foi naquela situação, é claro. Eu vou trazer aqui agora uns comparativos atualizados. Não só a estimativa, como eu trouxe há pouco, mas o momento de hoje, para a gente ver como é que ele vai ficar. Antes da gente ir, já se inscreva no canal, se você está gostando desse vídeo, deixe seu like,
e envie esse vídeo para aquela pessoa, seu amigo que também precisa ver isso e tá achando que o yield token é a oitava maravilha do mundo só porque você está farmando um airdrop de graça, beleza? Então vamos lá. Estamos aqui, atualizado dia 29 também, pontos atuais, tudo certinho. Aqui eu mantive essa comparação de quem farmou no fundo, porém com a quantidade de pontos atualizada, já com data de hoje também, tudo certinho aqui, data de hoje, coisa que a planilha do Cheats não estava. Eu simulei a venda de 818.319 YTs, agora estava me dando $13.991, então está me dando um lucro de 40%, já não é mais a mesma coisa que estava antes, então eu teria $13.991 líquido. E o que eu farmei até hoje, 409 milhões de pontos, eu tenho 6.300 tokens, o token está 57 centavos, como vocês podem ver, ele chegou a bater 68, que aí seria algo bem mais interessante, mas continuaria sendo para quem comprou o token mais legal, mas beleza, 57, então eu teria $3.608, contando que no claim vai estar esse preço, 17.599, então eu teria aqui 76% de lucro, ao invés de 117, está 217 ali, mas eu preciso adicionar o menos 1. Opa, a continha errada. E aqui também colocar o menos 1, só para levar do mesmo jeito do airdrop. Token fez 200%, você botou 117% no bolso. Então, percentual de lucro aqui, percentual de lucro aqui. Então, se eu tivesse comprado o token, ainda assim estaria mais interessante. Agora, esses aqui seriam meus pontos estimados no final da season, se eu deixasse os meus tokens irem a zero e ele saísse nesse preço. Então, eu teria aqui essa atualização. Aqui eu teria farmado 13.891. Eu receberia o yield de volta. Então, eu provavelmente receberia uns seus 8 a 10 mil dólares de volta. Então, eu vou colocar aqui e aqui 140%. Isso daqui a 100 dias. Aí eu ganharia um pouquinho mais do que no token. Isso se ele se manter nesse preço, obviamente. Se ele cair mais, o token eu vou ter um pouco mais de prejuízo. E lá, depender de quanto você vender também. Então, isso aqui vão ser algumas variações. Porém, a questão do token é, o token ele está líquido agora. O yield token você vai ter que esperar. Então, você fica com o capital meio que preso. Tudo isso que você já farmou, se você queimou, estará preso. Isso é claro, se você tivesse comprado o pico fundo do YT, que ele não é o caso agora. Atualmente, ele está em 12,05%. Essa foi a conta que eu trouxe para vocês na planilha anterior aqui, beleza? Então, você tem aqui essa quantidade, 44%. E agora, interessante. Pô, se eu comprar o token agora, beleza, Thiago, você tá falando aí do passado, mas e o presente? Se eu comprar o token agora, o que é que vai acontecer? Vale mais a pena o token ou vale mais a pena o yield token? Aí a gente tem que fazer conta. Existem alguns cenários. Mas lembrando que o token, ele é um trade, o yield token é um trade. São dinâmicas diferentes. Às vezes, para você fazer esse tipo de trade, tem gente que tem um edge maior fazendo trade de tokens, tem gente que tem um edge maior fazendo trade do yield token. Então, isso varia muito. Mas o que vai ser melhor ou pior aqui vai depender da execução. Então, vamos voltar aqui para a tela. Se eu tivesse comprado 10 mil dólares hoje de tokens nesse valor, eu teria isso aqui de token. Então, no preço atual, estou com 0% de lucro, aqui com 44%. Digamos que esse token vá para $1, aqui eu teria 75% de lucro, e se ele estiver $1 no dia do claim, eu teria 96% de lucro, um pouco a mais no YT. Se ele for agora para 1,35, que foi o topo de janeiro, aqui eu teria 136% de lucro, aqui eu teria 138% de lucro. O topo dele aqui foi 1,35 e o topo total foi 1,52. Então vamos para o topo histórico, 1,52. Aqui eu já teria um pouquinho mais de lucro no token, 1,66 e 1,59. Então, assim, se você está bullish, você acha que o token vai subir, você comprar o token é algo que faz muito mais sentido. Agora, sim, se você está bearish e você acha que o token vai cair, mas você quer farmar porque você acha que vai dar bom, farmar através de looping pode ser uma estratégia mais interessante, porque você consegue ganhar um yield e aí você utiliza stables que você tem parado. Porque se você olhar para o yield token, por exemplo, eu vou voltar para 30 centavos. Aqui, ali eu ganho 11%, aqui eu perco 48%. O token, de novo, lá vai estar preso. Se isso aqui piorar, para, por exemplo, perder menos 45%, já fica mais estreito, eu já perco 10% aqui. Eu controlo um pouco mais a minha perda, mas mesmo assim ainda é um negócio mais complicado. O yield token, você tem essa questão de você ter que esperar o resultado. As duas últimas seasons, o token caiu, foi distribuído em um momento que ele estava baixo. Então, mas se eu recebi o token e fiquei esperando ele
voltar, pô, se você recebeu o token e ficou esperando ele voltar, era melhor você ter ficado com seus dólares, farmado via looping e comprado o token no dia do airdrop, que geralmente marcava o fundo, entende? Você teria comprado mais token do que você farmou com o mesmo dinheiro. Então, aqui, salve se você não for muito bom nisso aqui, no token, e ruim no trade, não compensa tanto você comprar o yield token. Não está tão interessante. Porque vocês viram, na Season 3, se eu tivesse apenas comprado o token com o dinheiro que eu coloquei, eu teria feito muito mais grana. Eu poderia ter vendido antes. Eu teria vendido uma parte antes. Ah, poderia não ter vendido em 1,30. Mas na 90 centavos, $1, eu teria vendido uma boa parte. Porém, com o yield token, eu não podia vender os tokens que estavam em formato de pontos ainda. Então, você ter esses pontos, eles ser líquido, nessa fase do mercado, vale muito a pena. O mercado ele está caminhando para o topo, sua última fase parabólica, acredito eu. Não sei se agora, nos próximos meses, ou se até o final do ano, até o começo de 2026, mas o fim do ciclo está mais próximo do que o começo. Então, eu quero ter liquidez, eu quero ter facilidade de acesso ao meu capital. Então, voltando para a conta, token dá 57 centavos aqui. Se ele vem para 0,40, eu estou perdendo 30 aqui no meu trade, eu ganho 23 lá. Claro que se o yield ele não for impactado, que se o token começar a cair, o mercado virar, o yield será impactado e a gente terá uma dinâmica um pouco diferente. E se ele for subir, se a gente acha que ele vai subir aqui, que ele vai estourar, a gente compra o token, tenha paciência, coloca em SN ou compra através de PT, que aí você, comprando o PT para setembro, se eu não me engano, você tem aí cerca de 10% a mais de ENA. Eu vou dar uma olhada aqui na Pendle agora e você vai poder ver a diferença que vai acabar fazendo. Então vamos lá, ENA, ENA. Se eu comprar o PT aqui, digamos que eu vou colocar 1.000 SN aqui, só para simular. Estou ganhando 6%, na verdade, 5,6%. Então, eu estaria comprando 5,6% de ENA a mais. Isso me daria 27% de APR. E também para valer 1 no dia 24. Nesse caso aqui, ele já valeria 1 no dia 24, porque a pool ia vencer. Então, se eu colocar aqui 10 mil, pô, eu tenho que farmo 500 ainda mais. E aqui o PT, se o yield do YT ele não subir muito, o PT ele vai acompanhando o preço de ENA. E no pior das hipóteses, você vai acabar também ficando com um deságio até o dia do vencimento, que é antes do clean do airdrop. Então, também estaria entrando um jogo de trade yield aí, ou se você quiser, você pode apenas comprar a SN e colocar, deixar na carteira, ganhando 40 vezes pontos. Você não vai farmar grande coisa, mas é um farm passivo e vai ser mais atrativo do que o yield token nesse momento. E aí, para disclaimers finais, eu sou muito bullish com a Athena, inclusive, pô, falo isso aí desde o dia que o projeto lançou, literalmente. Eu nunca deixei de ser bullish. Inclusive, eu vou entrevistar o Guy, o fundador da Athena, em breve, vai estar aqui no canal também. Aí também estou bolando um vídeo com a minha tese de Athena como projeto. Então, continuo muito bullish com a Athena. Eu acho que farmar o airdrop, utilizando stablecoins, utilizando suas SN, é interessante, mas no momento atual não é interessante comprar o yield token. E eu imagino que se ele acabar subindo muito também não será tão interessante, porque se o token subir muito, não vai ser tão interessante comprar, mas o yield token deve subir também, e aí pode ser que não fique tão interessante comprar também. Vai depender muito do preço que o token lançar, obviamente, porque, pô, digamos que você carregou aqui a sua posição que você comprou no dia do fundo. Aqui, esse token bateu 1,50. Ele bateu 1,50. Pô, você fez 56 mil dólares aqui, você vendeu, deu mais de 5x de valorização, quase 5x de lucro, mas o token pegou, foi numa loucura que eu não acho que vai acontecer, diga-se de passagem, só para frisar, eu vou até botar minha cara aqui de novo, eu não acho que isso vai acontecer, mas possibilidade baixíssima, mas existe, ele vir aqui e bater 3 dólares no dia do claim do airdrop. E aí o cara fez aqui 82, na verdade, você tira o 13, mas enfim, você tira o 12 aqui, voltou 10. Digamos que hoje tá na loucura. Porra, aí você vender nesse valor, tudo bem, você vai ter ganhado mais. Mas, pô, qual é a chance do token indo aí para 3 dólares? É muito baixa. Aqui você teria vendido por 56 mil, não por 113. Ou você vinha aqui, pô, 2,50 também. Aqui você fez 70, um pouquinho mais. 2 dólares, empatou. Então, se eu vender tudo a 1,50 aqui embaixo, vou até voltar aqui, ó. Se eu vender tudo a 1,50 aqui embaixo por 56 mil dólares, eu vou ter a mesma coisa
que se isso aqui, se ele tiver $2 no vencimento, se eu carregar ele até o vencimento, lembrando que eu não tenho o lucro do yield token, então vai ser praticamente a mesma coisa. Então tem todas essas variáveis e aí a diferença vai estar na execução. Quem executar melhor a sua posição. Se você executar melhor, você vai ter mais lucro. Mas se você executar bem ambas as estratégias, comprar o token, fazer o trade é mais interessante do que comprar o yield token. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas eu espero que tenha ficado claro. O link do vídeo da Pendle, ele está aqui na tela para você assistir e também a live que eu fiz explicando tudo sobre a Athena junto com o Guelph e com o DeFi Remora em abril de 2024. Então é isso. Valeu, se inscreva no canal, deixe seu like e tamo junto.